Olá, amigas! Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam com ânimo firme. Olha, ânimo firme indo na direção certa, a gente chega longe, né? Nosso estudo de hoje foi feito a partir de uma mensagem do Emmanuel, cujo título é Cortina do Eu. Mas que tema esquisito é esse? A gente conhece cortina de renda, de matelassê de veludo, de miçangas, até cortina de fumaça a gente conhece, mas cortina do eu nunca ouvimos falar. Pois é. Mas essa cortina é muito mais comum do que a gente pensa. Vamos descobrir o que é? Vamos lá! Os livros usados para nossa reflexão foram o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pergunta 895, e o Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, autoria de Emmanuel, mensagem 101. E é pelo Livro dos Espíritos que nós começamos. Pergunta a Kardec: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Quer dizer, sem contar o egoísmo, orgulho, vingança, ciúme, que são defeitos indiscutíveis, ninguém tem dúvida de que são sentimentos errados. Sem contar esses que nós já conhecemos, qual é o maior sinal de imperfeição que existe para a gente poder identificar em nós? A resposta dos bons espíritos foi o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, apesar de assinalarem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se revela, todos o admiram como se fosse um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal claro de inferioridade, porque quanto mais se apega aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, pelo contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Sabe aquele enfeite bonito, reluzente que a gente compra, mas que basta uma batidinha, uma caidinha no chão para a gente ver que aquele objeto só tem uma casca dourada. E assim mesmo, uma casca bem fininha. Pois é, assim com a gente também. As pequeninas, as ainda frágeis qualidades que temos, muitas vezes são só uma casquinha dourada, que qualquer coisa, qualquer pisão no calo já sai, já quebra. O que os bons espíritos estão afirmando é que muitas vezes nós somos bons amigos, boas mães, bons pais, bons trabalhadores, desde que tudo corra de acordo com a nossa vontade. Somos bons desde que ninguém nos irrite, ninguém nos incomode. Sabe aquela reflexão à noite que Santo Agostinho nos aconselha a fazer? Nesses minutinhos antes de dormir, em que a gente repassa como foi o nosso dia, nós devemos nos perguntar o quanto houve de interesse pessoal em cada uma das nossas atitudes e vamos tentar diminuir ou evitar isso no dia seguinte. É difícil? É mesmo. Mas é a nossa meta. A gente pode não ter chegado lá, mas é para lá que a gente está indo. A gente já sabe a direção. Estamos indo
para esse lugar em que todas as Nossa Senhora, deu uma travada na língua aqui. Estamos indo para esse lugar em que todas as nossas ações são boas e todas são desinteressadas. Quando nós não pensamos em ganhar nada com aquela ação. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, mais palpável. Imagine uma pessoa que trabalha na casa espírita. Ela não ganha nada financeiramente com isso, é claro, não pode e não deve ganhar nada financeiramente. Mas todos agradecem, todos elogiam a boa vontade dela. Muito bem. E o dia que não elogiarem? E o dia que não agradecerem? Será que a boa vontade dela continua ou ela vai ficar magoada? Se ela ficar chateada, é porque não fazia o bem pelo prazer de fazer o bem, mas fazia movida pelo interesse pessoal em ser elogiada. A boa ação praticada por essa pessoa, né, do nosso exemplo aqui, conta, claro que conta, já é um progresso, mas não conta tanto quanto se ela fizesse o bem desinteressadamente. É importante dizer que é claro que é gostoso ouvir um agradecimento. Ninguém está dizendo que as pessoas não devem mais agradecer umas às outras, não devem ser carinhosas. Pelo contrário, gratidão é algo muito bom, ela deve ser expressada. É muito bonito alguém que diz do fundo do coração muito obrigada. Não é essa a questão. A questão é, se a pessoa não ouvir um agradecimento, ela continua seu trabalho com o mesmo entusiasmo ou ela fica chateada? Aí estará a prova de que há ou não há interesse pessoal envolvido. E aí a gente pode analisar tudo com essa nova informação. Eu estou fazendo tal coisa porque é o certo ou porque eu tenho um interesse pessoal, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso? Ou os dois, é o certo e eu tenho um interesse pessoal. Alguém pode dizer, nossa, mas para que tantas perguntas? Eu já estou fazendo bem, já tá bom, não interessa qual a minha motivação. Bom, é verdade, para os outros não interessa mesmo, mas para cada um de nós é importante saber. Conhece-te a ti mesmo é a mais eficiente forma de nos melhorar, de evoluir, de ter mais paz, mais amor, mais alegria, mais felicidade. Então, é do nosso maior interesse fazer essas perguntas difíceis para nós mesmos e caminharmos para o destino certo que foi o ensinado por Jesus. Jesus, mais do que ninguém, fez e faz o bem desinteressadamente. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Nós vamos conseguir amanhã já sermos iguais a Jesus, já sermos pessoas completamente desinteressadas, espíritos puros, cheios de luz? Não, nós não vamos. Amanhã nós não vamos, mas estaremos nos esforçando na direção certa. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. E um dia a gente chega lá também. A mensagem de Emmanuel que nós vamos ler hoje explica muito bem essa questão. Cortina do eu. Bom, primeiro vamos pensar para que serve uma cortina. A função de uma cortina é tampar, esconder, cobrir, ocultar alguma coisa. No teatro, por exemplo, a cortina fechada esconde do público os atores se vestindo, o cenário sendo montado, os músicos afinando os instrumentos, o corre-corre antes de começar a peça ou de começar a orquestra tocar, né? Enfim, tudo que está acontecendo atrás fica oculto pela cortina. Nas nossas casas, nós colocamos cortina nas janelas para os vizinhos não ficarem olhando tudo que a gente faz, para a gente trocar de roupa sossegado, para ter mais privacidade e também para impedir o sol forte ou o frio intenso de entrar na nossa casa. Portanto, cortina esconde, protege, oculta algo.
A cortina do eu, então, esconde o quê? Eu. Ela esconde dos outros os meus interesses pessoais, meus reais objetivos por detrás das minhas atitudes. E de tanto eu esconder isso dos outros, eu acabo escondendo de mim também. É nessa hora que eu acho que me conheço e não me conheço. É nessa hora que eu tenho uma opinião falsa sobre quem eu sou. E quanto menos eu me conheço, menos eu consigo me modificar. E mais tempo dura o que? As nossas aflições. Mais tempo durará as aflições de quem pouco se conhece e nada se modifica. Vamos ao texto então? A mensagem começa com uma citação de Paulo de Tarso, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E Emmanuel nos explica. Ele diz: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína, da verdadeira comunhão, ligação, harmonia com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente, quer dizer, sem passar a mão na nossa cabeça, sem puxar brasa para nossa sardinha, com justiça, sem sermos tendenciosos, sem nos favorecer. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares, que nos são características costumeiras, nos próprios serviços do bem de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Uma pessoa caprichosa, no sentido que Emmanuel usa aqui no texto, não é aquela que faz tudo bonitinho, caprichado, não. Pessoa caprichosa aqui nesse texto tem o sentido de uma pessoa que quer porque quer fazer as coisas naquela hora, daquele jeito. Então, a nossa porcentagem de capricho individual, de teimosia, de orgulho, até mesmo nos serviços do bem, é sempre enorme, diz o benfeitor Emmanuel. E o texto continua. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Nessa lenda grega, nesse mito antigo, Narciso, um jovem muito belo, que nunca tinha se visto num espelho, um dia ele vê a sua imagem refletida num lago e acha que é outra pessoa e se apaixona por si mesmo. Ele acaba morrendo porque não sai dali por nada, tão apaixonado estava pela sua própria imagem. Essa é uma historinha com um fundo moral, é um mito, né? Então Emmanuel diz que essa lenda continua viva em nós, em maior ou menor porção. Nós somos como Narciso. E ele continua dizendo assim: em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nossa Senhora, que grande verdade! Quando descobrimos que alguém pensa diferente de nós, a nossa afeição fica meio abalada. Sabe aquela amiga, aquele amigo que a gente descobre que tem, por exemplo, uma opinião política diferente da nossa, e na mesma hora nós começamos a nos afastar, a tratar a pessoa de modo distante, simplesmente porque ela não é Narciso, ela não reflete a nossa imagem, ela não pensa como nós e nós não gostamos de quem não é parecido com a gente. Lembram daquela música do Caetano Veloso, Sampa, que ele fez quando veio da Bahia para São Paulo?
que ele diz assim: é, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. É isso aí. Não sou cantora, mas a gente lembra a música. É isso aí. Narciso acha feio o que não é igual a ele. E assim fazemos nós. Existem até mães e pais que traçam um destino para os filhos, e se os filhos não seguem esse sonho, eles ficam bravos, eles não aceitam que o filho ou a filha seja diferente deles, queira coisas diferentes, tenha objetivos diferentes. Imagina se Jesus fizesse isso com a gente, hein? E a mensagem continua. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem querer a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso, a ajuda que nos compete. Quer dizer, enquanto a gente manda no voluntariado, enquanto a gente concorda com tudo, tá ótimo. Mas se outras pessoas têm ideias melhores, se outras pessoas comandam, se outras pessoas fazem modificações, a gente começa a se desinteressar, a achar problema. E por quê? Por causa do nosso interesse pessoal. Porque Narciso acha feio o que não é espelho, o que não é igual a ele. Segue Emmanuel. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Quer dizer, é fácil gostar daqueles que precisam de nós e que nós ajudamos, porque aí nos sentimos superiores, importantes. Mas nós vemos com o mesmo carinho os companheiros com mais recursos financeiros ou com mais força moral do que nós? Será? Termina Emmanuel dizendo: em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Olha aqui, nós vamos aprender, olha o que diz Emmanuel, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Seguir Jesus Cristo, nos esforçar para trilhar esse caminho um pouquinho a cada dia, pouco a pouco, isso é caminhar a favor da nossa verdadeira felicidade. Então, para que esperar o sofrimento ou a morte nos despertar o coração? Nós podemos, desde já, todos os dias, tentar fazer o que Jesus quer e não a nossa vontade. Não seguir o que a nossa vontade egoísta quer. É difícil, é um exercício constante, nós vamos cair e levantar incontáveis vezes, mas esse é o caminho. Seguir o exemplo de Jesus é o caminho.
Sempre lembrando o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 17, item 4, que é uma frase que a gente repete muito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O verdadeiro espírita se esforça para melhorar e aos poucos vai conseguindo. É como o carregamento do celular. Quando a bateria está a 10%, eu ponho na tomada, ela não vai, um minuto depois, estar completamente carregada. A bateria vai de 10 para 11, depois para 15, depois para 17, vai subindo devagar até um dia chegar. Um dia não, né? Chega no mesmo dia, a bateria é mais rápida que a nossa evolução moral, mas ela vai subindo devagar até chegar aos 100%. E assim é a nossa evolução. O importante não é se a pessoa está nos 8% de humildade ou nos 35% de paciência, ó, bastantão 35% de paciência. O que importa é ela estar ligada na tomada do bem, subindo a carga da bateria da evolução. Usando esse exemplo do celular, é bom lembrar que a gente, se não estiver se esforçando para fazer o bem, ou seja, se não estiver ligado na tomada do bem, nós não vamos para trás. O que a gente evoluiu já é um patrimônio do nosso espírito. A gente pode ficar parada no mesmo degrau evolutivo, cometendo erros e aumentando as dívidas, como se fosse uma pessoa parada no mesmo lugar, carregando cada vez mais sacolas pesadas, mas no mesmo degrau, né? Porém, nós não estamos aqui reencarnados para ficar marcando passos sem evoluir e, pior ainda, aumentando nossas dívidas, né? Então, vamos em frente, olhando no espelho, com coragem de ver o que ele mostra para poder fazer as transformações necessárias. Nós só temos a ganhar, ganhar saúde, tranquilidade, alegria, amor. E quem é que vai nos dar essa saúde, essa tranquilidade, essa alegria, esse amor, etc? Deus, Jesus e os bons espíritos, desde que a gente abra a porta, desde que a gente ligue a nossa bateria na tomada divina, fazendo esforços todos os dias para se melhorar. Ajuda-te e o céu te ajudará, disse Jesus. E o autoconhecimento, olhar verdadeiramente para nós, é muito importante. É o caminho para identificar o que em nós precisa de transformação. Outro dia uma amiga me disse que ser espírita é trabalhar para nos modificar e trabalhar para ajudar o próximo. E por consequência o ambiente do nosso planeta, a humanidade inteira. Aliás, a humanidade inteira está no universo inteiro, né? Só uma pequena parcela da humanidade está aqui na Terra. Mas enfim, eu achei essa definição muito boa. Ser espírita é trabalhar para nós nos melhorarmos e para ajudar o próximo. É isso aí. Vamos então fazer a nossa parte? Vamos, com confiança e alegria. Um abraço bem apertado em todos vocês. Muita saudade.